Bom dia, olha aí, rapaz. Mileane Bilu, seja bem-vinda. Grande Bruno, Manu, Adriano, Fernanda, tô vendo vocês aí, que bom nós estarmos juntos. Andréia, grande Gessé, Ana, querida, tô vendo todo mundo aí, sejam bem-vindos à nossa live de reposição. Gostaram do nome? Live de reposição. Parece aqueles alunos Caxias, né? Faltou a aula, tem que ter aula de reposição. Mas muito bom a gente estar juntos novamente. Sexta-feira, gente, eu tô bem, tô tranquilo, mas acordei cansadíssimo. Nossa, um sono acumulado. Sabe quando você tem areia no olho, não consegue ficar acordado? Aí eu falei, cara, eu vou voltar para dormir. Era umas 6 horas, 6 e pouco. Aí embalei até as 10 horas. Foi bom, foi bom. O corpo estava precisando do descanso, mas graças a Deus estamos aí renovados. Agradeço demais tanta gente que escreveu e mandou notícias direta e indiretamente para saber se tinha alguma coisa errada. Teve alguém que, de maneira muito carinhosa, disse assim: Olha, eu estou preocupado porque quarta-feira eu vi você no culto tossindo e hoje cancelou a live. O que está havendo? Isso, apesar de engraçado, mas revela muito amor, muito carinho, preocupação. Então agradeço a Deus por isso. Mas graças a Deus está tudo bem. Viu, Ana? Fica tranquila aí, tá tudo em paz. Vamos dar o nosso tempinho aí para o pessoal entrar. Hoje a gente termina a segunda carta de Pedro. Tem uma recomendação final importantíssima do apóstolo Pedro para a gente. Eu vou começar então no verso 3 do capítulo 3. Essa live está acontecendo num dia que não é o nosso dia marcado, portanto muita gente vai acabar perdendo, apesar de eu ter posto o lembrete, etc. Então eu vou deixar no YouTube, como todas as outras lives estão, tá? Essa vai ter o nome live número, se eu não me engano, essa é a 12. Essa é a 12, eu vou colocar lá reposição, aí você pode divulgar o link para quem tem acompanhado aí todas as segundas, quartas e sextas, mas que por hoje desavisadamente não vai participar, ok? Então vamos lá. A gente vai ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 3 e vamos até o final, que é o verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 3 ao 18. Então vou começar a ler aqui para vocês. Diz assim, deixa eu dar um gole aqui antes, peraí. Pedro escreve e diz o seguinte: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: O que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo que daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão preservados, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Verso 14. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação,
como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Um texto difícil, um texto com muitos aspectos apocalípticos e a gente vai falar deles. Deixa eu fazer então a minha tradicional recapitulação, até porque nós só estivemos juntos na quarta-feira passada. Então é o seguinte, ele está falando a respeito do perigo daquela perseguição não mais externa, porém interna, falsos mestres ensinando coisas erradas. O gnosticismo já estava marcando algumas discussões dentro da igreja. Se você alcança um nível elevado através do conhecimento, você então pode desprezar a matéria. E desprezando a matéria, você pode se entregar às paixões imorais da carne. E por isso, dentro da comunidade cristã, alguns estavam ensinando que não precisava guardar um alto padrão moral, mas precisava-se apenas alcançar um autoconhecimento. Isso, dentre outros desvios, era o que o gnosticismo estava ensinando. E Pedro vem incisivo dizendo: esses falsos mestres vão levar vocês para a destruição. Só que ele coloca como esta incoerência dos libertinos que prometiam liberdade, mas que eram ao mesmo tempo escravos de suas próprias paixões, se igualava com a incoerência dos religiosos, que Mateus vai expor Jesus lá dando uma voadora neles quando diz o seguinte: olha, vocês religiosos exigem uma certa obediência à lei que nem vocês próprios estão dispostos a fazer, a obedecer. Então a incoerência daqueles que querem levar para a devassidão moral não é diferente da incoerência daqueles que querem levar para um exagero de religiosidades com regras e podes e não podes que eles próprios se abstêm. Percebe? Então Pedro diz que para isso nós temos uma grande arma, uma postura dupla. Ele termina, foi o término do nosso estudo da quarta-feira, quando ele termina no capítulo 3, verso 2, dizendo que nós temos que atentar para as palavras proferidas no passado pelos santos profetas, que ele fala do Antigo Testamento, e também atentar para o mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos nos ensinaram, o Novo Testamento. Então, Pedro está dizendo, olha, vocês têm aí esta arma dupla. Vocês precisam ler o Antigo Testamento com conhecimento de quem nosso Senhor é, o Messias que cumpriu todas aquelas profecias, e você precisa ler o Novo Testamento entendendo os princípios do Antigo Testamento para saber o que representa a morte vicária, expiatória do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, desta forma, Pedro está concluindo a sua carta dizendo: tem muitos falsos ensinos, mas com a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, vocês hão de prevalecer. E aí então ele continua agora do verso 3 até o verso 18, foi o que eu li. Bem, ele começa no verso 3 estabelecendo um contexto, onde ele diz assim: nos últimos dias, os escarnecedores vão vir zombando e vão seguir as suas próprias paixões e tal. Que últimos dias são esses? E é oportuno a gente falar sobre isso, porque não poucas vezes tem me chegado perguntas do tipo assim: pastor, você acha que nós estamos vivendo nos últimos dias? Será que o coronavírus é este sinal da praga, do juízo de Deus? Nós estamos nesses últimos dias? E o que o texto aqui coloca, queridos, é um ensino para a gente muito importante sobre o que são os últimos dias, tá? Os últimos dias são os dias vividos após a primeira vinda de Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo,
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, inaugurou esta nova criação e foi assunto aos céus e enviou o seu Espírito para que a gente viva neste mundo cheio do poder de Deus. Pois bem, esta vida que vivemos, ela está dentro de um contexto temporal chamado de últimos dias. Olha o que diz, por exemplo, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, os 2 primeiros versos. Eu vou ler para você. Diz assim, ó: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Percebe? Últimos dias não é uma expressão para definir o seguinte: olha, a gente já está na beirada da virada, já estamos aqui vivendo os últimos dias. Não. Últimos dias é esse tempo agora que a gente vive. Então, assim, pastor, nós estamos vivendo últimos dias? Estamos. Desde que começou o coronavírus? Não, desde que Jesus soprou sobre nós o Espírito e disse: olha, vão que vocês estão nos últimos dias. Depois desses últimos dias agora, é só a minha segunda vinda. Então é o tempo que a gente está vivendo agora. Últimos dias é agora. É o tempo que a gente vive, é o tempo que os nossos pais viveram, tá bom? Para que fique claro. Aí nos versos 5 até o verso 7, a gente vê os libertinos, os falsos mestres da comunidade cristã da Ásia Menor, fazendo uma crítica a esta volta de Jesus que ainda não havia acontecido, como se Deus não fosse mais intervir na criação. E dos versos 6 até o verso 7, né, o Pedro responde a essas críticas, e ele dizendo o seguinte: peraí, como assim Deus não intervém na criação? O que a turma estava dizendo é o seguinte: olha, nada mudou, Jesus Cristo disse que voltaria, nada aconteceu, né? Que últimos dias são esses? Aí Pedro responde: olha, vocês que estão dizendo que Deus não intervém na criação, ele lembra do dilúvio, e fala que foi uma intervenção divina. Ele volta lá atrás e fala do dilúvio e diz que da mesma forma Deus continua intervindo no mundo e que então haverá uma nova intervenção divina, mas quando esta vier será em tom de juízo para julgar ímpios e justos, ok? Então o texto avança no verso 8, ele diz assim, eu vou reler o verso 8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui, queridos, ele está falando do tempo de Deus. Ele cita o Salmo 90. E os versos 4 e 5 do Salmo 90 são lindos, vale a pena reler para vocês. Diz assim: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Então, quando Pedro está relembrando os seus interlocutores a respeito desta relatividade de tempo para o Senhor, ele diz, olha, lembrem-se que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Pedro está respondendo a esses hereges, a esses falsos mestres, dizendo o seguinte, olha, vocês estão presos a um tempo cronológico e linear, que Deus está muito acima desse tempo. Lembrem-se que a vida de vocês é breve. Quando ele cita o Salmo 90, ele está, em outras palavras, dizendo o seguinte, a vida de vocês é breve. A vida de vocês é como o sono, é como a relva que brota ao amanhecer, mas que de noite pode nem mais estar lá. O Salmo 103 também fala a mesma coisa. Flor do campo que floresce e vai. Ela hoje está aqui, amanhã pode não estar mais. Então Pedro está dizendo, olha, não venham falar que Deus esqueceu de intervir, que Jesus demorou para voltar, porque vocês, enquanto estão presos em um tempo linear e cronológico, a vida de vocês é vaga, ela é efêmera, mas Deus está acima do tempo e ele sabe a hora certa de agir. E ele lembra que no dilúvio Deus interviu e que haverá o tempo em que ele vai intervir novamente. E o verso 9 fala sobre algo que parece uma indiferença da parte do Senhor. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento.
Olha que bonito isso. Enquanto alguns olhavam na época, lá na igreja da Ásia Menor, né? E dizia, Deus está indiferente, esqueceu de vocês, prometeu que ia voltar e não está voltando. Pedro está propondo uma outra leitura, está dizendo o seguinte, não, na verdade, ele pode até estar na nossa concepção de tempo linear, ele pode até estar demorando, mas essa demora não tem a ver com indiferença, tem a ver com paciência. Sabe, tem a ver com uma longanimidade de Deus que diz o seguinte, eu vou dar mais tempo para que eles se arrependam, eu vou dar mais tempo para que uma palavra convincente chegue aos seus corações e eles se voltem dos seus maus caminhos. O meu desejo, diz aqui este Deus paciente, é que eles alcancem este conhecimento da minha vida neles e sejam salvos. Então, não é indiferença, Pedro diz, é paciência da parte de Deus. No verso 10, ele traz então o início desta linguagem apocalíptica. E aqui Pedro está fazendo uma ressalva, e é uma ressalva para nós também. O verso 10 precisa ser relido. Diz assim, ó. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Dia do Senhor é uma expressão apocalíptica, tá? Está lá no livro do profeta Isaías, está lá no livro de Daniel, está também no livro do Apocalipse. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, né? Inesperadamente. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que nela há será desnudada. A linguagem apocalíptica é uma tentativa de tentar descrever o indescritível. Porque é uma linguagem apocalíptica, veja, ela não pode ser interpretada ao pé da letra. A gente tem que abrir mão do literalismo para entrar no simbolismo, tá? Tudo aí vai ser muito simbólico. Então, por exemplo, olha só a riqueza desse ensino agora. Os versos 11 e 12, que continuam nessa linguagem apocalíptica, fala que tudo será desfeito. Em outras traduções diz dissolvido. Aí a gente pode ficar um pouco confuso. Se a gente entrar na literalidade, na interpretação literal, pode ficar um pouco confuso. Porque o que é que a gente tem aprendido na Escritura? A gente tem aprendido que este mundo aqui será restaurado. O feriado da Páscoa agora, uma semana atrás, nos lembra que Jesus Cristo ressurge dos mortos para inaugurar uma nova criação. Então, não é este mundo que vai se acabar e a gente vai subir para o céu, mas é o céu que vem descer e restaurar esta criação aqui. Então, quando a gente lê literalmente os versos 11 e 12, diz assim, tudo vai ser desfeito, dissolvido, destruído, a gente pensa, vai ser destruído ou vai ser restaurado? Como é isso? Né? Tudo aqui vai se acabar e a gente vai subir, ou é o céu que vai descer e tudo aqui vai ser renovado, que é o ensino correto segundo as Escrituras. Aí a gente vai ver esta palavrinha que Pedro usa para dizer tudo será destruído, dissolvido, desfeito. É uma palavrinha grega chamada liô, é um verbo, e o liô significa sim quebrar, derrubar, mas significa mais libertar, soltar uma amarra, afrouxar. Eu vou dar um exemplo de onde este verbo aparece, o mesmo verbo grego aparece em outros lugares aqui da Bíblia. Em Mateus, capítulo 5, verso 19, Jesus está dizendo assim, olha, qualquer um de vocês que quebrar um desses mandamentos, né, será digno de repreensão. Quebrar aí é o verbo liô. Qualquer um de vocês que afrouxar, qualquer um de vocês que quiser viver de maneira a parte deste mandamento. Percebe o simbolismo da coisa? Mais um exemplo, Mateus 18, 18. Esse texto é famoso quando diz assim, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo que vocês desligarem, afrouxarem, libertarem na terra será desligado no céu. Efésios 2,14, quando diz que Jesus Cristo, pelo seu sangue, derrubou o muro da inimizade que existia entre judeus e gentios, né? Tá lá no contexto, era o muro de separação do templo em Jerusalém. Derrubar aí é o verbo liô.
E para terminar, João 10:35 diz que a escritura não pode ser anulada, não pode ser derrubada, não pode ser afrouxada, verbo liô. Então, volta agora para o que Pedro está dizendo. Olha como é importante entender a essência do termo usado ali. Quando ele diz que tudo será dissolvido, ele não está dizendo que tudo vai ser destruído. Ele está dizendo que todas essas coisas que hoje são maculadas pelo pecado, a natureza geme porque ela está fraturada pelo pecado, a humanidade lamenta a injustiça, lamenta a violência, lamenta a enfermidade, a decadência física, a nossa fragilidade diante de um vírus. Tudo isso é efeito do pecado que maculou a criação. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: todas essas coisas serão destruídas, liô, no sentido de que elas serão libertas. Hoje elas estão presas numa amarra, mas o verbo liô é traduzido por aquilo que solta uma amarra. Então a natureza será liberta desta condição de opressão para ser de fato restaurada à sua condição inicial que Deus idealiza para ela. Olha que lindo isso, gente. Então Pedro está usando essa linguagem apocalíptica para dizer: vai chegar o tempo em que todas as coisas serão libertas de sua condição pecaminosa e liberadas para existirem sob o ideal de Deus. Aleluia! Então, Pedro está dizendo isso, a criação vai ser liberta de suas amarras, esta condição será quebrada e será então refeita. Por isso o verso 13 conclui essa parte apocalíptica dizendo assim, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se você perguntar, o mundo que a gente habita hoje é um mundo justo? Não, não é. O inocente padece, o ímpio prospera e a justiça parece não aparecer. Mas quando todas as coisas forem liô, dissolvidas em sua condição de queda e restauradas para a sua condição de vida plena em Deus, então haverá de novo justiça. É isso que recebe o nome de novos céus e nova terra. Aleluia. Verso 15 tem algo interessantíssimo. Ele fala da paciência de Deus. Deixa eu ir lá no verso 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Vamos falar um pouco da paciência de Deus. A paciência de Deus, você lembra que aqui no texto Pedro vai resgatar a intervenção de Deus no mundo no período do dilúvio. Lembra disso? Ele fala mais lá em cima, lá no verso, qual que é? No verso 6 e 7, Pedro vai lembrar do dilúvio. E aqui no verso 15 ele fala da paciência de Deus. Pois bem, voltar lá no dilúvio nos faz lembrar da paciência de Deus, porque diz lá que durante muitos e muitos e muitos anos Deus estava anunciando que a humanidade havia se perdido, havia se entregue às suas perversões e Deus havia, entre aspas, se arrependido de ter feito o homem, Essa é uma expressão antropomórfica, é uma forma de você colocar características humanas ao ânimo de Deus apenas para ilustrar. Não é que Deus se arrepende como o homem se arrepende, mas é uma forma didática do escritor bíblico comunicar naquele momento como Deus olhava para a criação de maneira lamentável. A minha criação se perdeu. Então naquele momento Deus anuncia que vai acabar com tudo debaixo das águas do dilúvio. E tem um detalhe muito interessante ali que fala do personagem Matusalém. O Matusalém, ele foi, se você voltar lá ou pelo menos puxar pela memória, o homem que mais tempo viveu sobre a terra. Diz especificamente que o Matusalém viveu 969 anos. De todos os personagens, Adão, Enoque, de todos eles, Noé, o Matusalém foi o mais longevo, tá certo? Alguns chegaram perto, 900 e poucos anos, mas o Matusalém foi 969 anos. Aí vale uma outra live de estudo só para a gente falar sobre essa
essa noção de grandeza, né, de pessoas que viviam quase 1000 anos. Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque o ponto a gente observar aqui é muito interessante, tá? Vai além dessa literalidade numérica de anos. Mas quando a gente vê o Matusalém sendo apresentado nesse contexto onde logo em seguida vai vir o dilúvio, o nome Matusalém significa literalmente o seguinte: na sua morte será lançado. Meio enigmático, né? Matushelah é o termo em hebraico. Na sua morte será lançado. Será lançado o quê? Você vai ver que no exato ano da morte de Matusalém, o dilúvio foi lançado sobre a terra. Então, olha que lição importante nós temos sobre a paciência de Deus. Durante a vida daquele que mais tempo viveu sobre a terra, todas as vezes que seu nome era pronunciado, as pessoas ouviam: quando este homem morrer, será lançado sobre a terra, e talvez se entendesse um juízo de Deus pela promiscuidade e decadência humana. Durante todos os anos da vida de quem mais tempo viveu sobre a terra, todas as vezes que seu nome era pronunciado, o juízo de Deus era previsto. É como se dissesse o seguinte: olha, gente, preste atenção, no ano que esse homem morrer aí, Deus vai lançar algo sobre nós. E este homem que anunciava isso na pronúncia do seu nome foi o homem que mais tempo viveu sobre a terra. Percebe? É uma lição sobre paciência de Deus. É como se na vida de Matusalém, até o ano de sua morte, Deus estivesse dizendo: olha, eu aguentei até onde eu pude. Eu estiquei até o máximo. E literalmente, no ano da morte de Matusalém, o dilúvio cai sobre a terra. Noé estava com 600 anos de vida quando o Matusalém morre e o dilúvio vem sobre a terra. Deus sempre foi e sempre é paciente com a humanidade. Então Pedro está fechando a sua carta dizendo o seguinte: olha, não dê ouvidos a esses devassos, promíscuos, que estão querendo trazer um ensinamento errado para a igreja e que estão fazendo graça, piada com a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Deus está indiferente conosco e que não vai voltar, porque tanto tempo já passou e ele ainda não voltou. Não dê ouvidos a eles, porque primeiro, Deus não está inerente, Deus não está desatento, né? Deus não perdeu a capacidade de intervir na história, ele interviu no dilúvio, interviu diversas outras vezes e continuará atento para intervir na hora certa. Também não dê atenção a eles, porque eles, assim como nós, estamos restritos ao tempo linear, mas o tempo de Deus está fora desta linearidade. Para nós, um ano é para Deus 1000 anos e para Deus um dia é para nós 1000 anos. Então a gente está num compasso diferente do Senhor e Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E por fim ele diz assim: lembrem-se que o nosso Deus, se estiver demorando, se na nossa compreensão linear de tempo a gente achar que Ele está demorando, não é porque Ele está indiferente, é porque Ele é paciente. O Matusalém é o melhor exemplo. Nosso Deus é paciente, ele estica, ele espera o máximo possível. E aí ele termina então esta carta no verso 17 e verso 18, onde ele faz duas chamadas. Primeiro ele diz assim: guardem-se, estejam atentos e guardem-se desses ensinos errados, porque eles vão fazer vocês se fragilizarem em suas certezas e convicções, perdendo a firmeza, vocês podem cair. Então o primeiro chamado de Pedro é: guardem-se desses ensinos. E o segundo é: cresçam. Cresçam no quê? No conhecimento da graça de Jesus Cristo. Pois bem, ele termina da mesma forma que ele começa. No capítulo 1, versos 2 e 3, ele inaugura esta segunda carta dizendo que a gente tem que estar firme no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que um grande problema
desta perseguição interna dentro da igreja. Era uma exaltação do conhecimento intelectual que nos deixava livres para fazer da carne o que quiséssemos. Este era um ensino gnóstico dentro da nova vida cristã, pois Pedro está dizendo que o conhecimento que nos guarda não é apenas a intelectualidade, mas é o conhecimento de Jesus Cristo. Cresçam no conhecimento do Senhor. E conhecer não é apenas saber o que ele falou e ensinou. Conhecer é se tornar quem ele foi. Então, é aquela noção de salvação chamada teoses. Lembra que nós falamos sobre isso em algum momento dos nossos estudos aqui? Salvação não é ir para o céu. Salvação é poder me tornar como Cristo é. Então, crescer no conhecimento de Cristo é saber o que ele ensinou, mas é ser quem ele foi. Tem a ver com vida, tem a ver com prática. Então é como Pedro está dizendo assim, guardem-se destes que estão ensinando coisas erradas e cresçam na direção de serem a pessoa que Deus quer que vocês sejam, à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que Pedro conclui, é dessa forma que Pedro chama a igreja para quem ele destina a sua carta circular a se preservar dos maus ensinamentos. E é desta forma que eu convido você, que a palavra de Deus nos convida a nós nos preservarmos sãos em nosso entendimento da palavra de Deus, olhando para Cristo e querendo ser e almejando ser e nos esforçando para ser quem ele foi. Amém? Que Deus nos abençoe com esse ensino, que Deus fortaleça o nosso coração e o nosso ensinamento, o nosso aprendizado com esse ensinamento para sermos mais íntimos do Senhor. Aleluia! Vamos orar agora e depois eu quero te dizer que caminho a gente vai seguir agora que a carta de Pedro acabou. Feche os seus olhos comigo, vamos orar juntos. Deus querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã em que a gente investe esse tempo juntos diante da Tua palavra. Obrigado porque nesse tempo de crise, de isolamento, Deus, e de solidão para tantos, ansiedade para muitos, nesse tempo o Senhor tem nos alimentado com a Tua palavra, Pai. Eu te agradeço porque aprendemos hoje que o Senhor não é um Deus indiferente às nossas dores e ao nosso momento. O Senhor não é um Deus indiferente à condição física daqueles que estão enfermos. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus que intervém sempre no momento certo. O Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E na tua paciência, o Senhor sabe esperar o tempo certo de intervenção. Louvamos a ti, ó Deus, porque tu és um Deus longânimo. Louvamos a ti porque o Senhor dá tempo para que a gente ouça, aprenda, se arrependa e se converta dos nossos maus caminhos. Muito obrigado, Senhor, pela tua paciência. O que seria de nós se o Senhor não fosse longânimo na tua graça e insistente no teu amor? Que o Senhor continue, então, nos abençoando, nos guardando em paz. Eu oro especialmente para aqueles que padecem, ó Deus, enfermos nessa hora. Eu tenho nomes específicos aqui na minha mente e oro por cada um deles, pessoas que estão acometidas do Covid-19, outras que estão acometidas de enfermidades diversas, mas que são sérias, preocupantes, que exigem intervenção do Senhor. Nós temos aprendido, ó Deus, como o Senhor intervém, por isso nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, no teu tempo e do teu jeito, estende a tua mão e traz cura sobre essas pessoas. Tu sabes quem elas são. Eu oro em nome e no poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom, gente. Que bom que mesmo num sábado, num dia diferente da nossa rotina de segunda, quarta e sexta, tanta gente quanto os outros dias entraram aqui. Mas eu vou colocar, como eu tenho feito no YouTube, essa live de hoje, você pode espalhar a notícia aí para quem perdeu a poder acessar, ok? O rumo que nós vamos seguir agora é continuar as cartas pastorais. E as cartas pastorais são aquelas lá do final do Novo Testamento. Comecei pelas cartas de Pedro, mas agora vou entrar nas cartas de João. João escreve 3 cartas, né? A primeira carta de João, ela tem
ela tem cinco capítulos, perdão, mas não é uma carta longa. A gente deve abordar toda a primeira carta de João na semana que vem. Depois a segunda carta de João e a terceira carta de João, ambas têm apenas um capítulo. Acho que a gente mastiga elas em um único encontro, tá? Depois nós temos a carta de Judas, que também é uma carta rápida, que vale a pena a gente entrar, é uma carta muito curta. E aí então nós decidiremos que rumo seguir. Mas as próximas na vista aqui é a carta de João e a carta de Judas, ok? Nós vamos ficar juntos nesses estudos e o meu desejo e oração é que a palavra de Deus continue te sustentando e te alimentando, tá bom? Um último convite agora é que no domingo temos a nossa transmissão online, ao vivo, do nosso culto. O tema da mensagem de amanhã será uma semana depois. Abre aspas, uma semana depois. Para bom entendedor, meias palavras bastam. Vai ser uma palavra de encorajamento. E vai ser também um culto especial, porque a gente essa semana se reuniu e pensou em formas de como a gente ter participação de mais pessoas nos nossos cultos, ainda que estejamos num tempo de isolamento, onde poucas pessoas estarão presentes lá na nossa transmissão ao vivo, né? Pastores, equipe técnica, ministério de louvor, mas a gente está pensando numa forma criativa de termos mais pessoas de outros lugares presentes. Então, entra com a gente amanhã, às 10h30 da manhã, ao vivo pelo YouTube, tá certo? No canal da igreja. E a novidade é que às 5 da tarde começa a primeira aula do curso de integração. Se você está vendo esta live comigo e já frequenta a nossa igreja ou está conhecendo agora a igreja da qual eu sou pastor e quer ser membro da igreja, mora em Fortaleza, você pode se inscrever no link para fazer a classe de integração. São apenas 6 aulas que vão acontecer pelo aplicativo Zoom, e durante essas 6 aulas você vai ouvir quem somos, as nossas doutrinas e as nossas ênfases ministeriais, e poderá então, quando tudo voltar, né, a permitir o nosso convívio ali público e congregacional, a gente vai ter um tempo de recebimento e festa dos nossos novos membros, seja por batismo ou por transferência. Se você quer fazer parte da classe de integração, ainda pode se inscrever no link que é o seguinte: você bota na internet novajerusalém.org.br/integração 2020. Claro que essa integração aí é sem o tio e sem o cedilha, tá? Integracal 2020. novajerusalém.org.br/integracal 2020, ok? Aí você faz ali a tua inscrição, escolhe se quer no domingo ou na segunda-feira, você vai ver lá que tem 2 opções de horário e participa com a gente. Deus abençoe sua vida, até segunda-feira, se Deus quiser, com a continuação dos nossos estudos. Um forte abraço e espero você amanhã na transmissão do nosso culto. Tchau, tchau.